Alomorph, se eu me lembro bem, a primeira vez que a gente reagiu ao vídeo do canal Alomorph, eu sugeri que ele fizesse alguma língua africana. Eu não sei se ele viu aquele vídeo e ele decidiu, né, fazer um vídeo explicando aí um bocadinho sobre a nossa língua, Ubuntu. Ubuntu é uma língua angolana, além de ser língua angolana, é língua que eu falo, entendeu? Então vai ser muito show ver na perspectiva de um brasileiro sobre as línguas nacionais angolanas, entendeu? Vai ser muito show. Quero estar ansioso para ver esse vídeo. Então se já inscreva no canal, já ative o sininho, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vamos conhecer aqui a língua Ubuntu. Claro, eu já conheci para vocês no caso, né? Vamos conhecer a língua Ubuntu. Toca minha língua, mano. Minha língua. Olá! Bem-vindos ao Alomorph. O Brasil tem 3 matrizes culturais principais. A matriz indígena, que já está no país há milênios, a matriz europeia, que começa a chegar a partir do século XVI, e é principalmente portuguesa, e a matriz africana. Porque a não ser que você viva isolado numa pedra desde sempre, você sabe que o Brasil foi construído no sangue e na opressão de diversos povos africanos, que foram escravizados e levados ao Brasil para trabalharem num dos capítulos mais cruéis e sangrentos da história do país e da humanidade. Um capítulo cujas marcas vivem até hoje. As culturas dessas pessoas que foram escravizadas e levadas ao Brasil foi praticamente esquecida em grande parte, né? O que não foi pelo menos assimilado foi perdido no Brasil. Entre esses povos estavam os falantes de uma língua falada ainda hoje na Angola, o Ubuntu. Só assim já merece aplausos, mano. Agora eu entendo os brasileiros, entendeu? Agora entendo os brasileiros, entendeu? Agora entendo os brasileiros. Continua, mano. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre línguas africanas aqui no canal. Mas mais detalhes vocês encontram no final. O Ubuntu é uma língua da família Bantu, ou Banta, né? Que é um ramo da família atlântico-congolesa, que também se encontra o Yorubá. E esse ramo atlântico-congolês parece ser parte da família Níger-Congo, que é uma família ainda hipotética, não é bem aceita entre os pesquisadores. Pelo menos não é 100% aceita. E isso nos leva a uma nota muito importante antes da gente começar a respeito da linguística africana. Porque há pouca gente estudando as línguas da África. Eu já falei disso antes, existem alguns milhares de linguistas e 7.000 línguas no mundo. E só 10% dessas línguas no mundo é mais ou menos bem estudada. Ou seja, na África, na Ásia, na América, inclusive no Brasil, há muita língua, muita coisa a ser estudada. O que, por um lado, é um prato cheio para pesquisadores. Sim. Mas, por outro, é triste, porque muitas dessas línguas pouco estudadas correm risco de extinção e podem morrer antes de começarem a ser estudadas. Cara, eles só estudam o que convém, sabe? Só estudam o que convém. É compreensível essa parte. Mas, felizmente, o Ubuntu não está em risco de extinção. Tem mais de 7 milhões de falantes e é falado na Angola, que é um país linguisticamente bem diverso. Mas o Ubuntu é uma das línguas oficiais, né? Considerada a língua nacional do país. O Ubuntu é a língua do povo Ovimbundu, que é um dos povos que vive na Angola. Dali da região, que vai desde o centro do litoral da Angola, entrando até um pouco depois da cidade de Nova Lisboa. A norte está outro povo Banta, muito próximo, inclusive linguisticamente, que fala a língua Kimbundu. E durante a expansão europeia, né, na época que eles estavam colonizando onde pisavam, muitos falantes de Ubuntu foram levados ao Brasil e foram escravizados, né, enfim, todo aquele absurdo que foi. E a partir daí começaram a entrar muitas palavras de origem do Ubuntu e do Kimbundu também, principalmente do Kimbundu, no português. Do Kimbundu, por exemplo, nós temos a palavra fubá, a palavra bunda, que vem de bunda, a palavra moleque e algumas que só são usadas em Portugal, como, por exemplo, bué, que os jovens usam como sinônimo de muito, né? Cara, que a gente usa pra caramba. Usa toda hora, bué, bué. Isso é bué grande, né? Isso significa muito grande. Muito grande. E a palavra cota. Mas o Kimbundu... Cota significa mais velho. Falou? Quando fica para um vídeo. Isso tá sendo um show, mano. De futuro. A Angola é um país que fica exatamente na latitude ali no Nordeste, né? Uma região muito tropical, muito quente. Mas sabe o que também é muito quente?
se tornar um membro do Alomorph. É isso aí, você pode se tornar um membro do canal agora. Você vai poder receber estes perks exclusivos aqui. Você também vai poder usar esses emojis também bem exclusivos. E, é claro, receber esse selo que indica quanto tempo você está ajudando o canal. Então vai lá, dá uma olhada e, como sempre, obrigado! O link original do vídeo dele está aqui na descrição, se vocês quiserem, do canal dele, hein? Vamos começar então pela fonologia do Umbundo. As consoantes são as seguintes: P, T, Ch, K. E agora já começa a ficar interessante, porque a distinção do Umbundo é entre surdas e sonoras pré-nasalizadas. Então os pares são B, Nda, Nja e Nga. E as fricativas são F, V, S, H. Nós temos também as nasais M, N, Nha, Ng, a lateral L e as semivogais W, Y. Não tem o som R. Nas vogais nós temos I, E, A, O, U, todas com versões nasais, I, E, A, O, U. E nós temos também tons. A princípio, o umbundo parece ter dois tons, um alto e um baixo. A palavra umbundo, por exemplo, tem todos os tons altos. E essa palavra pode ser escrita assim, né, com só o primeiro agudo, indicando que todas as outras palavras a seguir também têm tons altos. Mas parece haver algo que o pesquisador Schadenberg chama nos textos de downstepped high tone. É um tom alto abaixado, né? Um tom que desce e parece ser, segundo o autor, o resultado de alguma contração antiga. E é claro, os tons estão sujeitos a diversas regras fonotáticas e as raízes também podem ser classificadas por padrões de tons. E por sinal, muito do que está aqui vem justamente do Schadenberg. E aqui a gente começa a ver umas coisas muito interessantes da gramática do Umbundo. E a primeira dessas coisas são os gêneros. O gênero gramatical é uma classe de palavras que tem um comportamento específico e desencadeia uma concordância. Em português nós temos dois, né? Nós temos o carro vermelho e a mesa vermelha. Nós chamamos de feminino e masculino, por mais que carro e mesa não sejam homem e mulher, porque são puramente classes. Uma classe que desencadeia essa concordância de vermelho e outra que desencadeia essa concordância de vermelha. E os adjetivos que flexionam vão sempre concordar com o gênero do substantivo que está antes. Mas mais detalhes ali no vídeo sobre gênero. O Umbundo já foi descrito como 9 gêneros, né? Mas tem um artigo de um que propõe uns 18, né? 18 classes de palavras. Mas é interessante notar que o plural é marcado também por essa mudança de classe. Então, será que são realmente duas diferentes? É complicado, como vocês vão ver. Então, segundo este artigo aqui, nós temos a classe 1 e 2, normalmente com humanos, né? Mas tem algumas coisas que não estão, como a palavra rato, por exemplo, mas palavras como homem, mulher, caçador estão nela. E a classe 1, que tem homo, u, o. Classe 2, oma, ova, a. Mas aqui, nessas classes, a gente já consegue ver um padrão. Porque as palavras da classe 1 fazem plural. O caso popia, a messica se compreendê-la. Já tem lá. Tá me fazendo sentir que eu não conheço a minha língua, meu parceiro. Às vezes as pesquisas, por mais que são interessantes, né? Cara, os vídeos do Alomorph é isso, me fazem sentir isso, que eu não sei das coisas, entendeu? Juro por Deus. Isso até dá vergonha, mas, cara, a gente fala e fala, pronto. Eu vou deixar aqui um e-book ali, um e-book do Umbundo. Caso vocês quiserem podem lá dar uma baixada ou comprar, né? Tá baratinho, vou deixar aqui embaixo. Vai ser muito legal para vocês. Vai ser muito legal mesmo, para vocês entenderem um pouco, né? Claramente nós angolanos também acabamos estudando um pouco sobre essa língua, mas a gente não sabe as regras, a gente só fala bonito, entendeu? A gente fala gostoso, entendeu? Agora essas regras, rapaz, tem Bíblia em Umbundo, tem Inário em Umbundo, tem alguns livros nacionais que já foram traduzidos também em Umbundo, por sermos muitos falantes, né? Mais aqui para o interior do que aqui para o litoral. Isso de que ele está a falar, meu parceiro, é mesmo só para quem fala português para entender um pouco. Eu não estou a entender. Se ticasse eu compreender ela, rapaz. Passando para a classe 2. A classe 2 é uma classe plural. Então nós temos omunu. Eu não vou fazer os tons aqui porque eu sou péssimo nisso. Certo. Omunum. Omunum.
Até tem sotaques também, para informações adicionais. Tem sotaques. A gente, por sotaque, a gente consegue reconhecer se vem de que região. Por exemplo, os do Ambo, os da tribo Ambo, os da tribo Bailundu, sabe? Os Bieno, a gente consegue identificar, sabe? Os Benguela, a gente sabe identificar de onde vem, só pelo sotaque. É bom, legal. Coincidentemente, isso significa ser humano. E nós sempre vamos esperar encontrar esse tipo de coincidência, como eu sempre falo. E o plural de homuno é omanu. Esse é o plural, e ele passa da classe 1 para a classe 2. Certo. Nós temos as classes 3 e 4, geralmente com plantas, animais, partes do corpo e outras coisas. A classe 3 tem o prefixo u, a classe 4, ovi. Então nós temos uti, árvore, oviti, árvores. Classes 5 e 6... Cara, até que ele tá falando bem, hein? Tá soa bem. Que tem os prefixos e, a, ova. São de realidades humanas, tipo a calvície, coisas do corpo, algumas plantas e animais. Classe 7 e 8, que tem muita coisa aleatória, né? Nós temos oti e ovi, respectivamente. Coisas como problema, ladrão. Classes 9 e 10, muito comum ter... Ladrão, caminho. Animais nessa classe de palavras. Tem o, ou nenhuma marca, e olo. Classe 11 também tem um monte de coisas. E tem o sufixo olo. Classe 12 e 13 tem muitos conceitos. E tem muitos diminutivos também. Então a classe 12 tem o prefixo oke, a 13, atu. As classes 14 e 15, com os prefixos u e oku, é a classe de verbos nominalizados. E depois nós temos as classes, né, os gêneros locativos, que não tem plural. O 16, com o prefixo pa, que tem muitas superfícies. O 17, com o prefixo ko, que indica direção ou uma rota. E o 18, com o prefixo oco, enda ocho, tu enda oco. Tá certo. Prefixo vu, que são coisas dentro, né, internas. Esses últimos vão correr em frases, né, quase como casos. E nem todos fazem par do tipo 1 e 2. Por exemplo, no gênero 3, os plurais podem ser com o gênero 4, mas alguns com o gênero 6. Então a palavra trabalho, obra, do tipo 3, upangue, faz plural ovopangue, com o gênero 4. Ovipangue. Já a palavra homem, ulume, tem o gênero 3, mas fazem o plural com o gênero 6. E as palavras podem... Cara, tem que meter pra dentro. O lumen. Mudar de significado ou mudar de gênero também. Por exemplo, a palavra eteke, dia, se vira uteke, ou seja, noite. Passa para o gênero 1, se torna noite. E claro, isso desencadeia toda a questão de concordância. Mas dá para falar horas falando de gêneros nas línguas bantas. E a primeira vogal desses sufixos é o chamado aumento, né? O augment em inglês. E ele pode sumir em muitos contextos, principalmente quando tem muitos prefixos. E isso é importante, porque o Ubuntu marca casos com tons. As palavras têm 2 padrões diferentes de tons, mas representam 3 casos. Eu vou mostrar aqui reproduzindo um quadro do Schadeberg. Vamos ver essa mesma palavra em 3 ambientes sintáticos diferentes. Então note que com o aumento, nós temos esses 2 aqui iguais, com todos os tons altos. Mas nesse terceiro contexto, ele tem o primeiro tom baixo. Mas isso com o aumento. Sem o aumento, o primeiro contexto tem todos os altos, mas o segundo e o terceiro tem um baixo e um alto. Ou seja, nós temos 3 padrões diferentes. E esses 3 padrões representam os casos do Ubuntu. Esse primeiro é o caso predicativo. O segundo é o caso do objeto. E o terceiro é o caso comum. E é claro que esses casos, como em qualquer outra língua, fazem bastante coisas. Lembrem sempre disso. O predicativo pode ser demonstrado com o seguinte exemplo. A palavra omoko, né, que é a palavra faca, nesse modo omoko. Não, omoko, não. Omoko, omoko, omoko. Omoko, onguto, colher. Predicativo quer dizer isto é uma faca, assim dito sozinho. Esta forma específica está omoko. Bueno. Predicando, ou seja, dizendo que algo é faca. E serve para citações também. E nós temos o caso do objeto, por exemplo, na frase Ndalanda, Ombisi.
Ndalanda ombi sim. Ombi sim, sim, sim. No fim tem que ter sim. Ndalanda ombi sim. Bueno, bueno, bueno. Significa comprei peixe. E serve para, principalmente, o primeiro objeto de um verbo afirmativo sem uma subordinada. Por Ndalanda ositu. exemplo, e um segundo objeto não vai receber esse caso. E nós temos o caso comum, que é o caso do sujeito, e também até do segundo complemento. Mas nós temos muito tempo aqui para falar sobre isso, não vai caber nesse vídeo. Bom, e nós temos os pronomes, né, e sufixos pronominais que funcionam de forma muito similar ao tupi, né, mais ou menos como uma conjugação de pessoa. E os pronomes são, ignorando os meus tons, e até em textos mais antigos que foram fonte desse vídeo não costumam marcar tons também. Nós temos ame, ove, eye, etu, ene, ovo. E agora também nós temos... Só faltou um bocado de gingado, mas falou certo, falou certo. Temos esses sufixos de pessoa que se juntam ao verbo, que é como uma flexão de pessoa mesmo. Então nós temos, na mesma ordem, ndi, u ou o, e na terceira pessoa também o ou o, tu e vu, alerta de coincidência, e vá. Então o verbo pagar, que tem a base feta, fica ndi feta, o feta, tu feta, vu feta, vá feta. E nós temos as formas de objeto ndi, ku, u, tu, vu, vá. E esses pronomes podem ter ainda, como muitas coisas nas línguas, formas negativas, que são criados adicionando um k antes. E que contraídos ficam si, ku, ka, katu, ko, kava, gerando essa conjugação negativa do verbo feta. Si feta, ku feta, ka feta, catufeta, cofeta, cavafeta. E segundo essas descrições mais antigas, há no Ubuntu dois tipos de verbos morfologicamente distintos. Os ativos representam eventos mesmo, como falar, andar, comer, e os predicativos, ou qualitativos, representam estados, né, como ser forte, estar bem. Isso faz com que praticamente não haja adjetivos reais, e funciona mais ou menos como no japonês. E os verbos podem mudar para algumas formas diferentes. O verbo ver, cuja raiz é mona, tem as seguintes formas. A simples, okumona, que é a mais usada, né, como se fosse um indicativo. A causativa, okumonissa, né, que significa fazer ver ou mandar ver. A passiva, okumoniwa, que é ser visto. A relativa, okumonella, né, que significa mais um olhar para, procurar. E os verbos cujo sufixo relativo é ula, geralmente tem essa forma relativa simplificando o contrário da forma simples. Então, okukuta significa atar e ukukutula é desatar. Nós temos uma forma reflexiva. E okukuta também pode ser amarrar. Amarrar. Esse prefixo vai para o meio, né? Isso aqui significa ver-se, né? Ver a si mesmo. E a forma duplicada, okumonamona, né? Que é ver habitualmente. Nessa duplicação, para representar uma iteração, né, uma repetição, ou algo habitual, é muito comum no mundo todo. De tempos, os verbos têm presente, o passado, marcado com a, e o futuro, marcado com k. Então, o amonissa é terceira pessoa do singular, passado, ver causativo, ou seja, isso significa ele mandou ver. E o kamonissa é o futuro, ele mandará ver. Também tem o passado remoto, que você põe um desses sufixos no final. E, como se não bastasse, cada um desses verbos também flexiona para 4 modos, que o autor chama de indicativo, que são todos esses que vimos. O imperativo, que geralmente é só a forma básica, feta, e no plural, feti, com i no final. No subjuntivo, nós temos o e ao invés de a, então a base passa de feta para fete, e todo o resto funciona igual, e a forma infinita. E esses são os gêneros, tons e verbos do Ubuntu. Algumas das coisas mostradas aqui podem não corresponder a todas as variedades atuais, naturalmente. Muitos dos textos que basearam esse vídeo são do século XIX, né? Muito antes da gente ter uma linguística moderna. Então pode ser que não seja um quadro perfeito do Ubuntu falado hoje. Claro que há pesquisas mais recentes, como essa do Schadeberg, mas alguns textos são difíceis de encontrar. Mas fica aí como convite para você, linguista ou futuro linguista, que tem interesse em línguas africanas. E lembrando que esse é o primeiro
de 3 vídeos sobre as línguas africanas que nós vamos falar nas próximas semanas. Nós vamos intercalar um vídeo uma língua africana, um vídeo não relacionado. Língua africana, não relacionado, até nós acabarmos. E é claro que mais pra frente nós vamos falar também de outras línguas africanas, né? E na próxima semana, Yorubá. Mas enquanto... Yorubá, essa vai ser show. Inscreva no canal, parceiro. O link original do canal, Alomorph, está aqui na descrição. Primeiramente, o que é que eu tenho a dizer sobre esse vídeo? Obrigado, rapaz. Muito obrigado, meu irmão. Se você vir para Angola, minha casa, sua casa. Entendeu? Se tu vir para Angola, minha casa, sua casa. É muito importante a gente mostrar essa parte africana do mundo, né? Existe toda uma construção na base daquilo que já foi pejorado noutrora. É importante também agradecer a intenção de mostrar essa parte para o mundo na visão do estrangeiro, né? Porque se fosse um africano a fazer um vídeo desse, talvez não teria o mesmo alcance ou o mesmo impacto de importância que tem. Hoje em dia a gente consegue ver que, afinal de contas, o que nós temos também pode ser partilhado no nosso mundo, entendeu, rapaz? Então, muito obrigado. É isso aí. Independentemente se está certo ou está errado, a intenção é que valeu. Mas muita das coisas que está aí está certo. Agora, vale lembrar que o Umbundo e outras línguas africanas muito próximas, aquelas que são muito faladas aqui em Angola, por exemplo, são aquelas que já estão a ser banhadas um bocado pelo português. Então, é normal se você estudar estudos antigos, se você estudar materiais antigos, ver que na prática não é bem assim que funciona, né? Porque acabam sofrer alterações, querendo ou não, certas palavras foram... aquilo que a gente sabe, né? Que as coisas têm que andar. Então, algumas coisas no mundo acabam andando. Alomorfo, muito obrigado por ter feito esse vídeo. É isso aí, meu parceiro. O link original do vídeo que a gente viu está aqui na descrição. Inscreva no canal, ative a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Agora eu entendo os brasileiros. Por que quando alguém fala ou expande o Brasil para o mundo afora, eles estão lá para dar apoio, entendeu? Angolanos, tá aí, canal para se inscrever. Nos vemos na próxima. Tchau. Até vou divulgar também esse vídeo lá no canal 41, né? Onde tem lá boa de angolanos. Nos vemos na próxima. Tchau.